Na aula de hoje a gente vai atacar o seu produto, ou melhor dizendo, a gente vai aprender a construir as defesas do seu produto, ver se ele realmente está preparado para enfrentar a selvageria do mercado e a gente vai documentar as nossas estratégias, entender dinâmicas de preço e mais um pouquinho. Se liga aí. Na aula anterior a gente falou se valeria a pena ou não construir o seu produto. Nessa a gente vai ver se o seu produto consegue sobreviver à selvageria. É importante por quê? Porque tem muitos mitos ao redor dessa ideia e as pessoas acham que é simplesmente tacar dinheiro que o produto vai ter sucesso. Não é bem assim. E muitas vezes a gente olha com a perspectiva do criador e não a perspectiva do inimigo, sendo que a concorrência não está nem aí para você e ela não vai jogar justo. Então o seu produto ele precisa ter uma tese muito defensável, que você não perca o seu tempo investindo nesse produto, tanto o seu tempo quanto a questão de capital. Então vamos lá, mitos. Mito número 1, melhor produto vence. Melhor é subjetivo, concorda? Para você, o que é melhor pode não ser melhor para o seu coleguinha. E o que as pessoas realmente buscam num produto? Elas buscam resolver um problema. O produto nasce para ser uma solução. E as pessoas pensam, ok, o meu problema aqui de 0 a 100. Esse produto de R$10 resolve quantos por cento do meu produto? Resolve 80% e custa R$10. Legal. Então, para que eu vou pagar 100 para resolver 100%, se eu consigo pagar 10 para resolver 80%. Essa é a mentalidade natural do ser humano quando ele olha para um produto. Tá? Ele busca qual é a entrega de valor que esse produto tem versus quanto eu preciso pagar para acessá-lo. Então, melhor produto vence porque você usa os melhores ingredientes, porque você é o melhor profissional do mercado, tanto faz. As pessoas não olham para o seu produto da forma como você olha, elas olham pelo que eles entregam. Esse é o interesse das pessoas em relação ao seu produto. Vamos aproveitar essa sessão para a gente falar sobre preço versus volume. Isso aqui é interessante a gente ver porque é o seguinte, quanto mais caro for o seu produto, mais difícil é de vender ele, portanto seu volume vai ser menor. Quanto mais barato for o seu produto, geralmente mais fácil é de vendê-lo e portanto maior volume você vai ter. Só que lembre, cliente gera custo para a sua operação, gera risco. Então ter cliente demais sem faturar o suficiente para atendê-lo, às vezes você vai pagar para poder ter o cliente, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui e quando você faz qualquer aula de economia inicial, eles vão falar sobre peso morto, tá? O que é o peso morto? O peso morto é o seguinte, você tem que entender ali a oferta e demanda e tentar achar um preço para o seu produto que você consegue atender com excelência e que o cliente esteja disposto a pagar. Porque se você tiver um produto barato demais, vamos supor, o seu produto custa R$10, mas o seu cliente tinha R$20 para pagar pela solução que você oferece. Quando você cobra somente 10, aqueles R$10 de diferença, o cara queria pagar 20, seu produto custa 10. Aqueles 10 que você deixa de ganhar, a gente chama de peso morto. Tá? E isso faz o quê? Tem um efeito chicote ali, onde a sua demanda vai subir demais e você não vai conseguir atender com boa qualidade e, portanto, tende a ter um produto que não vai ter tantas boas avaliações, o seu NPS vai cair, ou seja, as pessoas não vão estar tão satisfeitas com o seu produto mais. Beleza, falamos sobre a questão de preço versus volumes e agora vamos falar sobre o segundo mito. O segundo mito é o quê? O primeiro vence. Não, isso não é verdade. Tá? Por quê? No longo prazo as pessoas escolhem custo-benefício. Então você pode ser o primeiro, isso vai te dar uma vantagem, porque às vezes as pessoas vão associar o produto a você. Exemplo, quando a gente pensa em AI, quando a gente pensa em chat, a gente pensa no ChatGPT da OpenAI, porque em tese eles foram o primeiro a lançar algo para o mercado todo. Mas não quer dizer que seja o mais usado hoje em dia. Por quê? Ao decorrer dos anos, vão aparecendo modelos melhores e mais baratos que entregam mais valor para as pessoas e as pessoas vão então migrando para essas soluções. A exemplo, por exemplo, da Palm Top. Palm Top ou a BlackBerry eram as grandes da parte de celulares inteligentes lá no início dos anos 2000. Até a Apple trazer o iPhone, que para muita gente entregava muito mais valor e fazia mais sentido. E hoje já não se tem mais BlackBerry nem Palm Top. Então ali é um exemplo de os primeiros nem sempre serão os vitoriosos no longo prazo. Tá? Então esse é o mito número 2.
Legal, a gente já desmistificou esses dois pontos principais e agora vamos falar sobre a defesa do seu produto. Primeira coisa que você precisa entender é se o seu produto tem moat. O que é o moat? Para você ver que não é uma ideia minha, eu fui aqui para poder achar uma coisa para compartilhar para vocês e vi que uma empresa que investe em empresas listou o que eles buscam na hora de investir em alguém, né? Investir numa empresa. E aí eles falam, a primeira coisa é justamente o moat, tá? Que é um termo popularizado pelo Warren Buffett, o maior investidor do mundo, né? E ele faz o quê? Ele faz uma alusão aos os fossos dos castelos, né? Que impediam que os inimigos conseguissem invadir o castelo. Então, o que tem no seu produto que consegue proteger você, ou a sua empresa, dos outros concorrentes? O que é uma coisa que só você tem, a sua vantagem competitiva? Então, você vai olhar para o seu produto hoje e pensar, legal, se amanhã uma grande empresa de um ramo, do meu ramo ou de um ramo parecido, quiser criar um produto parecido com o seu, qual é a dificuldade para ela fazer isso? É muito fácil? É coisa de 2 palitos? Porque se for, seu produto já nasceu morto. Você vai pagar o custo de inicializar esse mercado, seu concorrente com muito mais capital vai enxergar isso e vai construir um produto igual, dominando o que você levou muito tempo para construir. Vou dar um exemplo agora novamente lá do ChatGPT. ChatGPT pavimentou o mercado, tirou o risco da Google, né? Porque lançou, se desse ruim a culpa era deles e não da Google. Hoje a Google tem o quê? A Google tem data center próprio, ela tem um time de engenharia, né, praticamente limitado, porque ela tem capital ilimitado, ela não precisa lucrar e ela faz o próprio hardware onde a inteligência artificial dela, que é o Gemini, consegue executar. Então, ele consegue oferecer um produto que é idêntico ou melhor do que o da OpenAI por um preço muito menor, porque eles são dono da escala de produção. Então, o moat da Google em relação ao ChatGPT é muito grande. Por isso que no longo prazo você vê o quê? Você vê a OpenAI custando levantar capital, enquanto a Google, se você vê as ações dela, só sobe, porque o mercado reconhece a vantagem competitiva da Google. Então, busque o moat do seu produto. É isso que vai defender o seu produto dos inimigos, tá? Seu produto tem que ser difícil de ser replicado, tem que ter um fornecedor que só você tem, ou tem que ter uma patente, ele tem que ter coisas ali que consigam bloquear novos entrantes, que levante a barreira de entrada, beleza? Ah, Norton, mas eu não sei se o meu produto tem moat, ainda não consegui entender o que é moat. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos sair da teoria, vamos vir para a prática. Vamos usar a inteligência artificial para criticar o seu produto. Como é que a gente faz isso? Uma linguagem natural. Vamos acessar uma AI qualquer, tá? Aqui eu estou usando o exemplo da Duck AI, que é uma AI gratuita que você consegue usar de forma privada. Não é nenhum tipo de ads, tá? Isso aqui é só para você realmente poder usar à vontade. Peguei um modelozinho aqui, tipo Scout, que é um Llama normal, e aí eu posso perguntar para ela. Como é que eu vou perguntar a ela? Você pode falar com ela assim, ó. Imagine que você é um jurado do Shark Tank e está buscando empresas para investir. Eu preciso que você detone o meu produto. Levante todos os pontos fracos que você consegue enxergar nele. 2 pontos. E aí você descreve aqui, ó. Descreve produto aqui. Pronto. Na hora que você fizer isso e der Enter, a AI vai assumir a personalidade de um jurado do Shark Tank, tá? Onde é uma pessoa que está precisando investir em coisa, mas também tem medo de investir para não gastar dinheiro à toa. E aí você vai pedir ela para detonar o seu produto. Fazendo isso, ela vai ser a sua adversária. Ela vai te mostrar ali o que tem de errado, o que pode dar de errado no seu produto. Eu dei exemplo da Duck AI, mas você consegue selecionar outros modelos para ter outras opiniões. E também você pode usar um ChatGPT, pode usar um Gemini, um Cloud, que seja. Use todos de preferência e faça eles rechaçarem o seu produto, entendeu? É a hora de você fazer ele ser atacado pelas AIs e elas levantarem todos os pontos ruins ali. Dessa vez você vai chorar, essa é a ideia. Aqui você chora e a mãe não vê, né? Então faça as AIs serem seus inimigos. Eu tenho certeza que ela vai pegar um ângulo que você não enxergou porque você tem o viés do criador. Pronto, agora que você já fez a AI detonar o seu produto, você entendeu os riscos, está na hora de você começar a construir as suas defesas para aquilo.
O que eu recomendo você fazer inicialmente? Monta um one-pager. O que é um one-pager? Um one-pager é basicamente um relatóriozinho onde você vai descrever o seu produto, vai colocar mais ou menos quais são as etapas de construção desse produto, né? Vai colocar os riscos, os pontos fracos, os pontos fortes e por que a pessoa deveria investir no seu produto, por exemplo. Tá? Então, por que eu falo isso? Tenta ter a perspectiva de alguém que tem grana, está buscando investir em alguma coisa, mas também não quer perder dinheiro, né? Ou seja, faça a perspectiva do jurado. Construa o seu one page para você anotar tudo em relação ao seu produto. Tira da cabeça, coloca lá e analisa esse ponto. Beleza. Então agora que você fez o one page, a gente vai fazer uma outra análisezinha, tá? Que a gente chama de análise SWOT, tá? Ó, SWOT análise. Beleza, o que é uma análise de SWOT? Basicamente um plano de defesa também, tá? Não é muito diferente disso não. É onde você vai colocar, igual você fez no OnePager, tá? Só que aqui é só em relação ao seu produto. Você inclusive pode fazer o OnePager e colocar uma análise SWOT anexada a ele como uma segunda página. Ou usar mesmo a SWOT para poder descrever os pontos fortes e os pontos fracos. E ali você vai anotar toda a sua tese do seu produto, né? O que ele faz que o outro não faz, qual que é o moat dele, as oportunidades, as coisas que vão ajudar o seu produto a ter sucesso. Ah, estou fazendo um produto que atende o mercado tal e esse mercado está crescendo sem parar nos últimos 5 anos. Nas fraquezas você vai colocar aquilo que é difícil para você, que são as coisas que você precisa melhorar. E nas ameaças é o seu anti-moat, é aquilo que joga contra o seu produto. Quais são as ameaças ali? Ah, eu tenho um concorrente muito grande que se o cara pivotar para a minha área que eu estou ferrado. Então tudo aquilo que pode te matar, você coloca nisso, beleza? E com essas duas ideiazinhas que eu passei para vocês aqui, eu basicamente resumi quase um semestre inteiro de administração de empresas, tá bom? Ok, tem a teoria, fiz one pager, tenho o SWOT. Como é que eu vejo se meu produto vai ter a capacidade de sucesso ou não? Bom, continua fazendo o curso. O curso eu vou te ensinar a construir site, eu vou te ensinar a colocar coisas para rodar, às vezes até mesmo construir o básico do seu produto, o seu MVP, que a gente falou na aula anterior. E ao invés de a gente concluir o produto como um todo, o que a gente pode fazer? A gente pode construir uma landing page, ou seja, uma paginazinha mais simples, onde a gente coloque uma fila de espera. E aí a gente vai fazer anúncios para poder coletar intenções, ver se as pessoas estão colocando e-mail lá para poder receber novidades de quando o produto for lançado. E você pode sondar o mercado fazendo dessa maneira. Ou, de uma forma mais direta, se você realmente quiser não gastar tanto tempo com isso, pega o seu one-pager, pega o seu SWOT, vá naquela pessoa que você conhece que tem empresa ou um cara que é investidor, alguma pessoa desse mercado e entrega para a pessoa e peça a ela. Analise para mim. O que você acha aqui? Você está vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Você acha que eu estou sendo muito otimista, pessimista? Fiz uma análise, levantei meus pontos. Basicamente aquela análise de inimigo que a gente fez na AI, a gente vai ter agora uma validação de alguém que já tenha mais experiência, alguém que seja profissional, para poder olhar para o seu produto e falar, não, isso aqui é um produto em busca, é uma solução em busca de um problema, ou não, realmente o que você tem aqui é legal. E às vezes até com isso você consiga um sócio investidor que vai financiar o teu negócio. Beleza? É isso por hoje. Na próxima aula a gente começa a ter um pouquinho mais de prática. Valeu!